está aqui também. O título da apresentação é Massa Invariante em Processos Eletrofracos. Os componentes já estão ali prontos. Fernando, Beatriz, Derek, Maria Fernanda, podem ficar à vontade. Bom, antes de tudo, eu queria dar boa tarde para todo mundo que está nos assistindo e agradecer a presença de vocês em nome do meu grupo. Eu queria apresentar a gente, eu sou a Beatriz, essa é a Maria, esse é o Fernando e esse é o Derek. E a gente vai falar sobre massa invariante em processos eletrofracos. Bom, antes de tudo, eu queria dar um índice para vocês do que a gente vai fazer hoje. Primeiro, a gente vai realizar um estudo introdutório em física de partículas. Depois, a gente vai ver um pouquinho sobre teoria da relatividade restrita, notação de quadrivetores e cinemática relativística. Depois disso, a gente vai passar por um cálculo de massa invariante, que é o que vocês viram no título do projeto. A gente também vai aprender sobre o LHC e grandes experimentos, realizar uma análise de dados simplificadas, identificando o decaimento leptônico de alguns processos do próprio LHC que a gente já falou. Então, as questões sobre a origem da matéria ao nosso redor começou principalmente com os filósofos da natureza. Então, eles especulavam que a origem da matéria poderia ser elementos da natureza, como o ar, a água ou até mesmo o infinito. O começo da ideia de átomo como uma partícula invisível, imutável e eterna começou com Demócrito há 400 anos antes de Cristo. Passando para o século XIX, o primeiro modelo atômico que a gente tem é o de Dalton, em 1808, e seria uma esfera maciça, impenetrável e sem cargas elétricas, chamada de bola de bilhar. Porém, com a descoberta do elétron, Thomson evoluiu esse modelo e colocou o átomo como sendo uma partícula, uma esfera positiva e maciça, com os elétrons distribuídos uniformemente por ela. Porém, Rutherford, após o experimento da lâmina de ouro, onde ele lançava partículas alfas, ele descobriu que, na verdade, o átomo possuía um núcleo positivo e maciço, e os elétrons orbitavam com órbitas elípticas ao redor do núcleo. Porém, com os avanços da mecânica quântica, Bohr evoluiu esse modelo também e colocou os elétrons em camadas de energia e em órbitas circulares. O último modelo que a gente tem ali é o de Schrödinger, onde ele coloca o átomo, ele descreve o átomo tridimensionalmente e com novos conceitos da mecânica quântica. Nesse processo de descobrir o átomo, também descobriram novas partículas, como o próton, o nêutron, o pósitron, o muon, mas descobriram que nem todas essas partículas eram elementares. Então, eles fizeram o modelo padrão de partículas elementares, que seriam as estruturas mais básicas que a gente possui. O modelo padrão é dividido pelas partículas que formam a matéria, como os leptons e os quarks. Os leptons seriam o elétron, o muon, o tau e seus respectivos neutrinos, enquanto os quarks seriam up, down, charm, strange, top e bottom. Já os bósons mediadores seriam os mediadores das interações fundamentais. Então, o fóton seria o mediador da interação eletromagnética que ocorre entre partículas que possuem carga elétrica, como, por exemplo, o elétron, enquanto o W, mais ou menos, e o Z intermediam a interação fraca. Por exemplo, o W- é um intermediador do decaimento beta, onde o neutrino se transforma em um pótron e libera um elétron e um antineutrino. Já a interação forte seria a interação entre quarks, que é intermediada por um gluon. O último elemento do modelo padrão seria o bóson de Higgs, que é o que fundamenta todo o modelo, que dá massa às partículas elementares. Então, aqui nessas duas imagens, a gente tem dois eventos do Atlas e do CMS, onde essas partículas são aceleradas a uma velocidade quase na velocidade da luz. Então, a mecânica clássica já não dá conta de analisar esses eventos. Então, a gente precisa da mecânica quântica e da teoria da relatividade do Einstein. Bom, agora que a gente já sabe mais sobre essas partículas, a gente tem que pensar em como que elas se movem dentro de um colisor. Elas se movem em velocidades quase iguais à velocidade da luz, como a Maria ressaltou, e por isso a gente precisa estudar relatividade restrita e cinemática relativística. Então, vamos lá buscar algumas coisas do ensino médio para a gente entender melhor. No espaço euclidiano, um vetor ele é um trivetor, ou seja, ele tem 3 coordenadas, x, y e z, e a distância entre 2 pontos fica com essa fórmula. Falando no espaço-tempo de Minkowski, agora o tempo passa a ser uma coordenada, e a gente trabalha com quadrivetores. 2 exemplos desses quadrivetores são x mu com o índice em cima e x mu com o índice embaixo.
Agora a gente vai parar um pouquinho para pensar em cinemática relativística e como que a velocidade pode ser representada em quadrivetores. No espaço euclidiano, a gente representa a velocidade como ΔS sobre ΔT, e fica dessa forma nos quadrivetores. Abrindo, agora a gente faz essa passagem e depois abre o vetor ΔX mu. A gente vai ficar, então, gama, que é o fator de Lorentz, multiplicado por c, que agora é a nossa coordenada temporal, e o trivetor. Essa é a nossa quadrivelocidade. Agora a gente vai passar para momento linear nos quadrivetores. A gente sabe que momento é igual a massa vezes velocidade, e a gente já tem a nossa velocidade no quadrivetor. Agora a gente vai abrir o vetor de velocidade e massa vezes o fator de Lorentz vai virar uma nova massa, que chama massa relativística. Multiplicando essa massa por todo o nosso vetor de velocidade, nós temos, então, a nossa coordenada temporal, energia sobre velocidade da luz, e o nosso trivetor de momento. Agora a gente vai parar para pensar um pouquinho o que acontece depois dessas colisões. As colisões formam, geralmente, uma partícula muito massiva que decai em outras 2 ou 4 partículas de menos massa. Se a gente sabe o momento dessas duas e a massa dessas duas, a gente pode calcular a massa da primeira partícula que decaiu e saber, então, qual partícula é essa. Para isso, a gente vai usar a conservação de momento. Momento inicial é igual ao momento final. Passando isso para quadrivetores, fica assim a equação. Elevamos os dois lados ao quadrado para facilitar a conta. E agora a gente vai resolver esse primeiro produto escalar. Esse produto escalar vai ficar massa é igual às nossas massa ao quadrado é igual às nossas velocidades do quadrivetor. E essas duas velocidades multiplicadas é igual à velocidade da luz ao quadrado. Agora a gente sabe que esse produto escalar é igual a massa de A ao quadrado vezes a velocidade da luz ao quadrado. Substituindo na nossa equação inicial, a gente também pode tomar conta desses dois pontos aqui, porque eles são iguais ao inicial. Agora, só falta a gente fazer essa segunda parte aqui. Só que essas duas multiplicações são produtos escalares, o que significa que a ordem não vai alterar o nosso resultado. Pensando nisso, é só resolver uma e multiplicar por 2. Abrindo os dois vetores que são multiplicados, uma distributiva, e agora a gente tem o nosso resultado. A gente vai voltar para a nossa equação inicial e isolar a massa de A, que é o que a gente quer. Agora a gente tem a nossa equação de massa invariante. A gente sabe a energia das duas partículas, o momento e a massa. Assim, a gente pode descobrir a partícula que decaiu com base na massa desse resultado. Pensando nisso, a gente vai saber um pouquinho mais sobre o que acontece no LHC, que o Fernando vai explicar para a gente. Então, aqui, necessidade de a gente conseguir comprovar agora a nossa teoria, a gente colocar ela à prova. A gente vai agora aqui para o CERN, na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Nós vamos, então, a gente está interessado em ver o nosso grande instrumento que vai ajudar a gente nesse experimento, que é o LHC, que é o grande colisor de partículas, né, o grande colisor de átomos. Então, explicando de maneira geral como ele funciona, primeiro a gente vai ter uma produção de feixes de prótons aqui no início do experimento, que vão ser gradualmente acelerados em aceleradores mais antigos e menores do CERN. E a gente vai fazendo esse processo até que eles ganhem energia e momento, quantidade de movimento suficiente, para eles conseguirem percorrer o anel do LHC em determinado momento que eles se encontrem em um dos 4 grandes experimentos onde o seu decaimento da partícula gerada na colisão vai ser observado. Então, a gente tem 4 experimentos ativos hoje em dia. A gente tem o ALICE, o ATLAS, o LHCb e o experimento mais relevante para a gente nesse processo, que é o CMS, que é o grande solenoide, o solenoide compacto de muons. Então, aqui a gente tem uma representação visual do experimento visto de frente. Aqui, de maneira geral, a gente tem aqui de dentro para fora o rastreador de silício, que vai traçar a trajetória de partículas carregadas eletricamente. Fora dele, a gente vai ter o calorímetro eletromagnético, que vai barrar e medir a energia de partículas de fóton e do sabor elétron. Fora dele, o calorímetro hadrônico, um solenoide supercondutor, e na camada mais externa do experimento, a gente tem câmaras de muons. Então, esse nome não é à toa, ele é um bom experimento para detectar muons e elétrons, e, por conseguinte,
a gente vai conseguir identificar partículas via um fenômeno que a gente consegue observar que a gente chama de decaimento leptônico, ou seja, que é basicamente quando uma partícula decai exatamente nesses caras que a gente tinha visto, que o experimento é bom em detectar. Então, por exemplo, a gente pode identificar o bóson Z, que é um mediador da interação fraca, e por ele ser uma partícula neutra, carregada eletricamente neutra, ele obrigatoriamente tem que decair em um par de matéria e antimatéria. Então, nesse caso, a gente vê ali um decaimento em pósitron e elétron, e um antimuon e um muon. E aqui a gente vê uma representação visual desse decaimento. A gente vê a trilha dos muons em vermelho, dessa trilha aqui. Aí o experimento está visto de frente também. Ou nós também podemos identificar bósons de Higgs que seguem um padrão parecido. Então, eles podem decair ou num par elétron-pósitron e muon-antimuon, ou em 4 elétrons, ou em 4 muons. E aqui a gente também tem uma representação visual de frente, num caso aqui de um bóson de Higgs que decaiu em aliás, um detalhe, né? Não são exatamente as partículas, a gente pode dizer que são fortes candidatos, mas a gente não pode comprovar, bater o martelo ainda que são. Mas a gente tem aqui, então, mais uma vez, a representação visual. E um detalhe que é importante ressaltar é que, devido à dificuldade que é de encontrar o bóson de Higgs, a gente, no programa que a gente estava usando durante o projeto, que usa dados reais do LHC, eventos reais do LHC na sua primeira fase de detecções, que é o iSPY, a gente teve que inserir manualmente alguns bósons de Higgs aqui para ser mais fácil de encontrar e a gente ter algum material para apresentar aqui que, né, a chance não seja de 1 em 1 trilhão, como é na vida real, de encontrar um desses. Então, ok, a gente analisou, nós 5, a gente analisou cerca de 1.600 eventos, então a gente consegue ter uma base boa de dados para trabalhar em cima e analisar. Então, a gente analisou eventos de partículas que decaíam em 2 leptons ou em 4 leptons, que são assim, bons candidatos em ser ou um bóson Z, ou um bóson de Higgs, ou outras partículas também distintas, nesse caso hadrons, né, baryons, mesons, que são ou de matéria, constituintes de matéria, ou também mediadores de outras interações. Então, vamos dar uma analisada aqui nesse evento. A gente observa um decaimento de uma partícula que decaiu em 2 muons. A gente, no programa do iSPY, a gente vai voltar para a equação que a Beatriz apresentou para a gente, do cálculo da massa invariante. E dentro do iSPY ele fornece as informações sobre propriedades fundamentais das partículas, então a sua energia, o seu momento, que são parâmetros necessários para a equação. E a gente também tem conhecimento da massa das partículas, no caso, como eram 2 muons, a massa é igual, e a gente tem conhecimento sobre esse número. E aplicando tudo na conta, a gente consegue esse resultado aqui, que a massa invariante da partícula que decaiu seria em torno de 90,35 GeV por c quadrado. E no iSPY, a gente também consegue clicar nas partículas e fazer um cálculo imediato ali da massa invariante. E a gente percebe, então, a gente conclui que os cálculos que a gente faz manualmente, em comparação com o cálculo feito pelo programa, estão coerentes. Agora que a gente já visualizou um pouco a respeito dessa determinação dessa massa invariante e também do iSPY, que, como o Fernando comentou, é o software que a gente utilizou, agora convém, então, a gente fazer uma análise gráfica com os dados, né, com os mais de 1.600 dados que a gente coletou, para que a gente pudesse ter, como dá para ver aqui, esses picos, que é por meio deles que a gente pode, de certa forma, bater o martelo e dizer que se a gente encontrou uma partícula ou não. Aqui a gente tem, basicamente, um número de eventos pela massa, então, GeV quadrado. E aqui a gente vai ver com um pouco mais de detalhes esse gráfico. Então, primeiramente, a gente colocou, para fins de comparação, uma média da massa do bóson de Higgs que nós encontramos, no caso, de eventos de 2 leptons, né? Então, o bóson de Higgs, através do decaimento do bóson de Higgs, do bóson Z, nós conseguimos inferir a massa do bóson Z, e, tendo essa média, nós podemos ver que as nossas medidas, elas respeitam. Então, entre 85 e 93, nós temos um pico bastante proeminente, o que poderia ser um bom indicativo de que potencialmente encontramos o bóson de Higgs. Passando aqui, nós temos outro, que é o Y, que, para fins de comparação, colocamos ali 9 GeV
por velocidade de luz ao quadrado. E nós vemos aqui que, para fins de comparação, um pouco antes de 8 a 13 GeV, como dá para ver no gráfico, por C quadrado. Então, é bastante próximo. E o último pico que nós temos, que é o do JPSI, que é o maior pico que nós temos, portanto, é a maior quantidade de medidas que nós tivemos do JPSI. E, basicamente, aqui nós temos 3, como para fim de comparação também no nosso gráfico, 3 GeV por C quadrado. Aqui, agora analisando os eventos de 4 leptons, que é o que no início nos interessava, porque estávamos interessados em encontrar o bóson de Higgs. Aqui nós temos a massa invariante. Nesse caso, mudou-se a cor dos gráficos para fins de comparação, com o bóson de Higgs, que a gente identificou como o H bem ali, que na verdade é um potencial bóson de Higgs, a gente não pode bater o martelo ainda. Então, a gente tem, no primeiro pico, que está representado aqui, nós temos o que seriam possivelmente 2 bósons Z, então, aproximadamente o dobro da massa de um bóson Z. Ali nós temos, basicamente, um bóson Z e um fóton, que seria, na verdade, um fóton virtual, com uma massa um pouco superior à do bóson Z sozinho. E aqui nós temos o que seria o bóson de Higgs, com uma massa de aproximadamente 125, só que aqui as nossas medidas variam de 115 a 130. Aqui são algumas ferramentas de análise de física experimental que nós utilizamos para poder ver, de fato, uma análise de dados mais precisa, para a gente ver se a gente, de fato, conseguiu encontrar ou não essas partículas. Então, basicamente, a gente utilizou a média aritmética, porque a média aritmética, quando a gente tem um grande número de medidas, ele nos dá o valor mais provável da medida. Então, obviamente, quanto maior o número de medidas, maior é a precisão da medida real. Aqui nós temos, então, o desvio padrão, que é basicamente a nossa variação da medida real, que é a soma dos valores dos desvios de cada medida ao quadrado sobre o número de medidas, e disso a gente tira a raiz. Como a gente pode ver aqui, a gente tem uma comparação entre os valores que a gente conseguiu, dadas as medidas do nosso software, e os valores do modelo padrão. A gente conseguiu uma massa um pouco menor para o bóson Z, por exemplo, com um erro bastante grande, mas isso não vai se repetir no segundo caso. É bastante curioso, porque, como é possível ver, naquela massa ali que está representada por um M-gama, em que tem 9,67, o nosso desvio padrão é, de fato, menor do que o desvio padrão do modelo padrão. E isso, na verdade, não se dá necessariamente pela qualidade da medida, e sim pelo baixo número de medidas, e também pelo fato de que, ao selecionar os dados, nós fizemos recortes dos dados que nos convinham, porque o nosso interesse era obter aqueles picos dos quais nós falamos. A mesma coisa vai se repetir aqui para o JPSI. Nós temos uns valores aqui basicamente aproximados, já com um erro bastante maior, mas o nosso maior erro, com certeza, é do bóson de Higgs, por conta do número baixo de medidas que nós tivemos. Então, ele está com um desvio padrão muito grande, com a média de massa ali de próxima a 123 GeV/c². E aqui é só para fins de comparação. Nós só queríamos comparar o gráfico do CMS com o nosso gráfico. Então, a gente pode ver aqui semelhanças, por exemplo, no caso do pico do bóson de Higgs aqui, e distribuições um pouco diferentes, tanto para os dois bósons Z, quanto para o bóson Z e para o fóton ali, naquele porte. Então, o que a gente consegue concluir desse projeto, então, são algumas conclusões que eu vou dizer aqui agora. A gente consegue concluir o quão relevante a física de partículas é para a gente conseguir descrever a natureza que a gente observa e a matéria como a gente conhece. A gente observou que a teoria e o experimento têm resultados coerentes, ou seja, têm resultados com lógica, que fazem sentido. A gente conseguiu desenvolver um conhecimento em como identificar esse tipo de partícula por um meio, que é o fenômeno do decaimento leptônico. A gente conseguiu aprimorar as nossas técnicas para obter dados e para refinar também, fazendo recortes, sempre buscando ter um resultado mais aproximado, mais real. E, por fim, a gente observou que é um trabalho que demanda realmente bastante, um número grande de
pessoas e mais, por serem muitas medidas. Então, assim, para a gente ter um resultado legal, a gente precisa de muitas medidas e a gente precisa de muitas pessoas observando isso, coletando os dados. Não é à toa que o CERN tem milhares de físicos de todos os países, né, do mundo trabalhando dia após dia em colaboração. Então, a gente conseguiu observar isso. Ou, de repente, se tudo se encaminhar para o que a gente está vendo, a gente pode só trocar esse monte de físico por uma inteligência artificial super avançada, que dá no mesmo. Então, está tudo certo. Então, essas são as referências que a gente conseguiu captar. E a gente só queria agradecer mesmo, então, a todo mundo que assistiu, a todo mundo dos outros grupos, aos demais tutores, aos professores que vieram aqui nas palestras de manhã, expor as aulas, e também a nossa tutora Isabela, por ela conseguir expor para a gente conhecimento teórico, tanto teórico quanto experimental para a gente, e a gente conseguir entender e se aproximar um pouquinho mais dessa realidade da física experimental, da fenomenologia e mais. Então, é isso. Muito obrigado pela vossa apresentação. Temos uns minutos para perguntas. Aqui. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pela apresentação. Gostei muito de ouvir. Eu que tinha uma pergunta em relação ao vosso, acho que é segundo slide, o slide dos modelos. Eu gostava de perceber melhor qual é que é a diferença entre o modelo de Schrödinger e os restantes. Portanto, ali no modelo de Bohr, por exemplo, que as partículas têm orbitais bem definidas, mas depois ali no Schrödinger, o que é que isso quer dizer? Então, a diferença principal seria mais a geometria do átomo. Então, ele representou o átomo de uma forma tridimensional, que seria o que mais se aproximaria da realidade. Então, com os avanços da mecânica quântica, isso foi possível, e aí ele desenvolveu dessa forma, para que abrangesse todos os tipos de átomo, porque aquele lá era principalmente o átomo de hidrogênio, e nesse já abrangia o átomo de carbono, por exemplo. Só queria complementar a resposta dela, dizendo que o átomo de Bohr tinha uma ideia de órbitas fixas dos elétrons, né? Mas essa ideia não sucedeu. O Schrödinger conseguiu aprimorar, então, um modelo que não descreve partículas, não descreve bolinhas, né, como a gente pode falar, assim, que orbitam ao redor, porque ainda tinha um problema muito grande com a questão da radiação, dos elétrons radiarem, e isso eventualmente ia fazer o átomo colapsar. Então, o que ele fez, e está representado ali na imagem, está representado aqui na imagem, todos esses pontinhos aqui não são o elétron, mas sim são representações das possibilidades de onde o elétron pode estar. Então, quanto mais denso a quantidade de pontos, é mais provável do elétron estar lá, e quanto menos densa, menos provável, mas a possibilidade nunca vai ser zero, né, por exemplo. E também a dualidade do elétron, né, como onda-partícula. Então, ele não formaria essas órbitas circulares, ele teria uma órbita ondulada. Então, ele teria mais chance de ele estar em diversos outros lugares. Tá me ouvindo? Eu tenho uma pergunta sobre o decaimento da partícula que eu não entendi ali na coisa fraca que o neutrino falou que o neutrino decaiu para um próton, um elétron e um antineutrino. Eu não entendi isso. Tem como o neutrino decair? Não, um nêutron que caiu para um elétron, um próton e um neutrino? Então, é um nêutron que decaiu para um próton, e um elétron liberou um elétron e um antineutrino. Então, ele saiu de up, up, down, de down, down, up, para up, up, down. Então, esse decaimento representa que um down foi para um up. Essa foi essa representação. Obrigada. Bom, não sei se tiver algum comentário, talvez eu perdi, mas naquele gráfico onde tem as barras, vocês identificam o tipo de partícula coordenada?
queria entender, vocês falam que né, esses grandes, né, representam uma partícula, outra, aí os pequenininhos ali, né, de onde eles vêm? Eu queria saber se é um erro experimental, se é alguma coisa do tipo de análise que fazem, ou se tem alguma resposta sobre isso. Respondendo de forma simplificada, como a gente tem um gráfico que tem o número de eventos pelo número de massa, eles também são registros de massa, só que para a gente identificar, de fato, a gente precisa de um grande número de medidas. Por isso que a gente utiliza os picos, porque a massa tem um fator crucial nisso, né? Porque é por meio da massa que a gente identifica qual partícula, de qual partícula a gente está falando. Então, é por isso que a gente, para a gente ter certeza e bater o martelo, a gente precisa visualizar basicamente os picos, porque eles vão dar uma certeza mais consistente do que a gente quer saber. Eu quero saber por que vocês falam exatamente em massa invariante e não somente massa. Então, o que esse invariante significa no formalismo? A gente fala de massa invariante porque, porque ela não varia, né? E a gente porque é por meio dos componentes do que a gente viu no quadro momento que a gente consegue obter essa massa invariante. Mas Posso complementar a resposta dele aqui falando o seguinte: a gente parte do princípio, primeiro, de relação de massa e energia, de Einstein, E igual a mc². Então, massa e energia são equivalentes, a gente pode dizer isso. A gente chama de massa invariante porque a gente trata dessa massa ou da energia que a gente for tratar, porque ela é, ao mesmo tempo, a energia inicial, que vai ser igual à energia final, e, nesse caso, a gente está tratando da massa de uma partícula que decaiu. Então, a massa ou a energia das partículas resultantes do decaimento tem que ser igual à massa inicial, por isso que ela é invariante. Ela não pode mudar, deve conservar, né? Ela obedece a leis de conservação, incluindo energia e massa. Ok. Eu tinha só uma última curiosidade, e fechamos. Vocês disseram que plantaram uns eventos com a partícula, mas depois falaram em certeza, eu fiquei confuso. Se vocês puseram lá os eventos, têm a certeza, não? Alguém consegue-me explicar que incerteza é essa de coisas certas? Bom, no caso, os eventos eles foram plantados, mas a incerteza que a gente fala é devido justamente à quantidade de medidas que não permitiria a gente bater o martelo e dizer, mas no caso é porque a gente está considerando, a gente fez uma análise que é mais realista, apesar dessa facilidade que foi de inserir, né, alguns bósons de Higgs para facilitar encontrar. Não sei se responde. Vamos agradecer novamente.